Você acorda num domingo de manhã. O despertador toca às 6 horas. Ontem à noite, antes de dormir, você prometeu a si mesmo que iria treinar, que iria começar aquele projeto, que iria finalmente dar o primeiro passo. Mas agora, sob os lençóis quentes, com a luz ainda fraca entrando pela janela, aquela promessa parece distante. Uma voz interna sussurra: mais 5 minutos. Você merece descansar. Amanhã você começa de verdade. E você acredita. Acredita porque essa voz é convincente. Ela conhece todas as suas fraquezas, todos os seus medos disfarçados de razões lógicas. Então você vira de lado, aperta o travesseiro e deixa o alarme tocar mais uma vez. E mais uma. Até que finalmente você levanta. Não porque quis, mas porque não tinha mais escolha. O dia começou atrasado, a promessa quebrada, e o ciclo continua. Essa dor é silenciosa. Não é a dor de um machucado físico que te faz gritar. É a dor da decepção consigo mesmo. A sensação de que você está sempre começando, mas nunca avançando. De que seus sonhos estão ali, visíveis, mas sempre a alguns passos de distância. E o pior, você sabe que o único obstáculo entre você e o que deseja é você mesmo. Quantas vezes você já se sentiu motivado? Quantas vezes assistiu a um vídeo inspirador, leu uma frase poderosa, ouviu uma música que te fez sentir invencível? E quantas vezes essa motivação durou? Um dia? Algumas horas? Talvez até menos. Porque a motivação é como uma chama alimentada por emoção, intensa, mas efêmera. Ela te levanta quando você está no topo, mas desaparece quando você mais precisa dela. A verdade é cruel, mas libertadora. Você não precisa de motivação. Você nunca precisou. O que você precisa é de algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Algo que não depende de como você se sente, do clima, do humor ou das circunstâncias externas. Você precisa de autodomínio. Autodomínio é a capacidade de agir independentemente do que você sente. É a habilidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando cada fibra do seu corpo grita para você parar. É a diferença entre quem sonha e quem realiza, entre quem promete e quem cumpre, entre quem desiste e quem persiste até o fim. E ninguém exemplificou isso de forma mais poderosa do que Bruce Lee. Não apenas como artista marcial, mas como filósofo da ação. Ele não acreditava em motivação passageira. Ele acreditava em disciplina inabalável, em treino diário, em refinamento constante, em transformar cada ação, cada pensamento, cada momento, em um passo deliberado rumo à excelência. Bruce Lee dizia: eu não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez. Eu temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Essa frase resume tudo. Não é sobre ter um momento de inspiração. É sobre repetir, dia após dia, até que o extraordinário se torne comum, até que o impossível se torne inevitável. Este não é um vídeo sobre sentir-se bem. Este é um vídeo sobre tornar-se alguém que age, independentemente de como se sente. Porque no final, a única coisa que separa você da vida que deseja é a decisão de parar de esperar pela motivação e começar a construir o autodomínio. A motivação é uma mentira sedutora. Ela promete que se você apenas encontrar o gatilho certo, a música perfeita, o vídeo inspirador, a frase mágica, você será capaz de tudo. E por um breve momento, você acredita. Sente a adrenalina, a euforia, a certeza absoluta de que desta vez será diferente. Mas e quando a música termina? E quando o vídeo acaba? E quando você acorda no dia seguinte e aquele sentimento simplesmente não está mais lá? O que acontece então? A maioria das pessoas volta ao ponto de partida. Procura por mais motivação, mais vídeos, mais frases, mais gatilhos. E o ciclo nunca termina. Isso acontece porque a motivação é externa.
Ela depende de estímulos que estão fora do seu controle. Você se sente motivado quando as coisas vão bem, quando as pessoas te elogiam, quando você vê resultados rápidos. Mas a vida não é assim. A vida é feita de dias cinzentos, de derrotas, de momentos onde ninguém está assistindo e ninguém vai te aplaudir. É nesses momentos que a motivação falha, e é nesses momentos que o autodomínio brilha. Autodomínio não é um sentimento, é uma escolha. Uma decisão fria e calculada de que você vai agir, não importa o quê, mesmo quando está cansado, mesmo quando está com medo, mesmo quando ninguém acredita em você, nem mesmo você. Bruce Lee entendia isso profundamente. Ele não esperava sentir vontade de treinar. Ele treinava, ponto. Ele não esperava o momento perfeito para criar. Ele criava. Ele não esperava a dor passar para continuar. Ele continuava apesar da dor. Porque ele sabia que excelência não é um evento, é um hábito. E hábitos não são construídos com motivação, são construídos com disciplina. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque não estava afim? Quantas oportunidades você perdeu porque esperou sentir-se pronto? Quantos sonhos você adiou porque a motivação não apareceu? A verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca vai acordar num dia perfeito onde tudo se alinha e você finalmente tem a energia e a clareza para começar. Esse dia não existe. E enquanto você espera por ele, a vida passa. As oportunidades desaparecem. E você continua no mesmo lugar. Autodomínio é a recusa de esperar. É a compreensão de que a ação cria motivação, não o contrário. Quando você age, mesmo sem vontade, algo mágico acontece. O movimento gera energia. A pequena vitória te impulsiona para a próxima. E, de repente, você está avançando. Não porque se sentiu inspirado, mas porque decidiu começar. Bruce Lee tinha uma frase que captura perfeitamente isso. Se você gastar muito tempo pensando em uma coisa, você nunca vai conseguir fazê-la. Ele sabia que a mente pode ser tanto sua maior aliada quanto sua maior inimiga. Quando você passa tempo demais planejando, analisando, esperando o momento certo, você está apenas alimentando o medo. E o medo disfarçado de prudência é o assassino de sonhos mais eficiente que existe. Mas vamos ser honestos. Autodomínio não é fácil. Se fosse, todo mundo teria. A razão pela qual a maioria das pessoas vive de promessas quebradas e metas abandonadas não é porque são fracas ou incapazes. É porque ninguém lhes ensinou o que realmente é necessário para desenvolver autodomínio. Autodomínio começa com autoconhecimento brutal. Você precisa olhar para si mesmo sem filtros, sem desculpas, sem mentiras reconfortantes. Precisa identificar exatamente onde você está falhando e por quê. E isso dói. Dói porque significa admitir que talvez você tenha sido o próprio sabotador da sua vida, que talvez você tenha usado vítimas imaginárias como desculpa para não agir. Bruce Lee dizia: conhecer-se é o começo de toda sabedoria, e ele não estava falando de um autoconhecimento superficial, daqueles testes de personalidade que te fazem sentir bem. Ele estava falando de olhar para suas sombras, para seus vícios, para as mentiras que você conta a si mesmo para justificar a inação. Você diz que não tem tempo, mas passa horas nas redes sociais. Você diz que está cansado, mas tem energia para assistir a mais um episódio da série. Você diz que vai começar na segunda-feira, mas segunda-feira se torna semana que vem, que se torna mês que vem, que se torna nunca. O primeiro passo para o autodomínio é parar de mentir para si mesmo. É reconhecer que você tem tempo, tem energia, tem capacidade, mas não tem disciplina. E tudo bem admitir isso, porque admitir é o primeiro passo para mudar. Uma vez que você se conhece, o próximo passo é definir regras claras e inegociáveis.
Autodomínio não é sobre força de vontade infinita. Força de vontade é um recurso limitado. Você não pode confiar nela para te sustentar todos os dias. O que você precisa são sistemas, estruturas, regras que removem a necessidade de decidir. Bruce Lee tinha um sistema de treinamento rigoroso. Ele não acordava todo dia e decidia se ia treinar ou não. Ele já tinha decidido. O treino estava embutido na estrutura do seu dia. Era inegociável, como escovar os dentes, como respirar. E quando você transforma algo em um sistema, você remove a luta interna. Você simplesmente faz. Pense nisso. Se você decidir todos os dias se vai ou não ir à academia, você vai perder metade das batalhas. Mas se você decidir uma vez, eu vou à academia toda segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Você eliminou a decisão. Agora é apenas execução. Isso não significa que vai ser fácil. Haverá dias onde você não vai querer ir, onde cada passo será um sacrifício. E é aí que o autodomínio realmente é testado. Porque o autodomínio não é sobre os dias onde você está animado, é sobre os dias onde você está destruído, mas vai assim mesmo. Existe uma força em você que a maioria das pessoas nunca descobre. Não porque ela não existe, mas porque elas nunca a colocam à prova. Essa força não aparece nos momentos confortáveis. Ela emerge quando você está no limite, quando cada músculo grita para parar, quando a mente implora por descanso, mas você continua. Apenas mais uma respiração, apenas mais um passo. Bruce Lee acreditava que os limites são ilusões, que o corpo pode aguentar muito mais do que a mente acredita, e que o verdadeiro treinamento não é físico, é mental. É ensinar a mente a calar a voz que diz "eu não consigo" e substituí-la por "eu vou fazer de qualquer jeito". Ele dizia, não é o tamanho do cachorro na luta que importa, mas o tamanho da luta no cachorro. O que ele queria dizer é que suas circunstâncias, suas limitações físicas, suas desvantagens, nada disso importa tanto quanto sua determinação, sua vontade, sua recusa absoluta de desistir. Mas vontade não é algo que você tem ou não tem. É algo que você treina. Assim como você treina um músculo, você treina sua capacidade de suportar desconforto. E você faz isso colocando-se deliberadamente em situações desconfortáveis. Não de forma imprudente, mas de forma estratégica. Quer desenvolver autodomínio? Comece pequeno. Muito pequeno, tão pequeno que você não tem desculpa para não fazer. Bruce Lee, apesar de toda a sua habilidade, sempre enfatizava a importância da simplicidade. Ele dizia, simplicidade é a sofisticação máxima, porque a simplicidade remove a complexidade que alimenta a procrastinação. Se você quer começar a treinar, não comece com um plano de 2 horas por dia. Comece com 5 minutos. Apenas 5. Tão ridiculamente pequeno que você se sente quase bobo fazendo. Mas faça, todos os dias, sem exceção. E quando 5 minutos se tornar automático, aumente para 10. E assim por diante. O erro que a maioria das pessoas comete é começar grande demais. Elas se empolgam, criam planos ambiciosos e então falham na primeira semana. E quando falham, usam isso como evidência de que não são disciplinadas, de que não têm força de vontade. Mas não é verdade. Elas apenas começaram do jeito errado. Autodomínio é construído em camadas, pequenas vitórias diárias que se acumulam ao longo do tempo. Bruce Lee não se tornou uma lenda de um dia para o outro. Ele se tornou uma lenda através de décadas de prática consistente, de refinamento constante, de nunca jamais desistir. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Autodomínio também significa saber quando parar. Parece contraditório, não é? Você está aprendendo sobre disciplina, sobre nunca desistir, e agora estou dizendo para parar? Não. Estou dizendo que autodomínio não é brutalidade contra si mesmo.
não é ignorar lesões, não é destruir sua saúde em nome da produtividade, não é sacrificar relacionamentos, sono, sanidade mental no altar do sucesso. Bruce Lee entendia isso. Ele era incrivelmente disciplinado, mas também era sábio. Ele sabia que o corpo precisa de descanso para crescer, que a mente precisa de espaço para processar, que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Em uma maratona, quem ganha não é quem corre mais rápido, mas quem consegue manter o ritmo. Autodomínio verdadeiro é ter o controle para ir além dos limites quando necessário, mas também ter a sabedoria para recuar quando prudente. É a diferença entre ser disciplinado e ser obsessivo, entre ser dedicado e ser autodestrutivo. Então, como você sabe quando é hora de empurrar e quando é hora de parar? A resposta está em você, no seu corpo, na sua mente. Mas você precisa aprender a ouvi-los. Isso requer outro nível de autoconhecimento. Você está parando porque realmente precisa descansar ou porque está fugindo do desconforto? Você está recuando porque é o sábio a fazer ou porque está cedendo ao medo disfarçado de autocuidado? Essas perguntas são difíceis e só você pode respondê-las honestamente. Bruce Lee tinha uma relação fascinante com essa dualidade. Ele treinava incansavelmente, mas também estudava filosofia, praticava meditação, passava tempo com a família. Ele sabia que ser completo como ser humano não significava ser unidimensional. Significava integrar todas as partes de si mesmo em harmonia. E isso nos leva a um dos conceitos mais profundos da filosofia de Bruce Lee, o conceito de água. Ele dizia: seja como a água, meu amigo. Você a coloca num copo, ela se torna o copo. Você a coloca numa garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir ou pode destruir. Seja como a água. Essa metáfora é rica em significados. Água não resiste. Ela se adapta. Mas essa adaptação não é fraqueza, é a forma mais suprema de força, porque a água, ao longo do tempo, pode corroer a rocha mais dura, pode moldar montanhas, pode mudar paisagens inteiras. Autodomínio, então, não é rigidez, não é transformar-se em uma máquina inflexível que executa comandos sem pensar. É desenvolver a capacidade de se adaptar sem perder a essência, de mudar de estratégia sem mudar de objetivo, de ser flexível nos métodos, mas inflexível nos princípios. Quando você enfrenta um obstáculo, você pode fazer uma de duas coisas. Pode resistir com força bruta até quebrar, ou pode fluir ao redor dele, encontrar outro caminho, adaptar-se. Bruce Lee não ensinava um estilo fixo de luta. Ele criou o Jeet Kune Do, que não era um estilo, mas uma filosofia de não estilo, uma abordagem que se adapta ao oponente, à situação, ao momento. Sua vida deve ser assim. Você tem uma meta, um objetivo, mas o caminho até lá não é uma linha reta. Você vai encontrar obstáculos, imprevistos, falhas. E quando isso acontecer, e vai acontecer, você não desiste. Você adapta, você flui. Você encontra outro caminho. Essa é a verdadeira resiliência. Não é nunca cair. É levantar-se sempre que cair. E mais do que isso, é aprender com a queda. É extrair sabedoria do erro. É transformar fracasso em combustível. Bruce Lee falhou muitas vezes. Ele foi rejeitado. Enfrentou racismo. Sofreu uma lesão nas costas que médicos disseram que o deixaria incapacitado. E o que ele fez? Usou o tempo de recuperação para estudar, para escrever, para refinar sua filosofia. Ele não desperdiçou a adversidade, ele a transformou. Agora, quero que você pense no seu maior obstáculo, aquela coisa que você sente que está te impedindo de avançar. Talvez seja falta de dinheiro, talvez seja falta de tempo, talvez seja uma lesão, uma doença, uma limitação física. Talvez seja medo. Talvez seja o julgamento dos outros.
Seja o que for, quero que você entenda algo fundamental. Esse obstáculo não é o problema. Sua relação com esse obstáculo é o problema. Se você vê o obstáculo como um muro intransponível, ele se torna exatamente isso. Mas se você vê o obstáculo como um desafio a ser contornado, uma oportunidade para crescer, uma chance de desenvolver resiliência, então ele se transforma. Ele se torna seu professor. Os estoicos antigos tinham um ditado: o obstáculo é o caminho. O que está no seu caminho não é um desvio, é o caminho. É exatamente através do que você mais teme, do que mais te desafia, que você encontra sua verdadeira força. Bruce Lee incorporava isso. Quando ele foi rejeitado em Hollywood por ser asiático, ele não desistiu de atuar. Ele voltou para Hong Kong e construiu uma carreira que eventualmente mudou Hollywood para sempre. Quando foi proibido de ensinar artes marciais a não-asiáticos, ele não parou de ensinar. Ele ensinou de qualquer forma, porque acreditava que conhecimento não tem raça. Ele não deixou que as regras do mundo definissem seus limites. Ele criou suas próprias regras, e é isso que autodomínio verdadeiro permite. Não é apenas controlar suas ações, é controlar sua narrativa. É decidir quem você é, independentemente do que o mundo diz que você deveria ser. Mas vamos ser práticos. Porque filosofia sem aplicação é apenas conversa bonita. Como você realmente desenvolve autodomínio? Como você passa de alguém que vive de promessas quebradas para alguém que cumpre o que promete? Primeiro, comece com uma coisa. Apenas uma. Não tente mudar toda a sua vida de uma vez. Não tente acordar às 5 da manhã, meditar, treinar, ler, trabalhar em projetos paralelos, comer perfeitamente e dormir 8 horas por noite, tudo ao mesmo tempo. Você vai falhar. E vai usar essa falha como desculpa para desistir de tudo. Escolha uma coisa, a coisa mais importante, aquela que, se você fizer todos os dias pelos próximos 30 dias, vai transformar sua vida. Pode ser acordar no primeiro alarme, pode ser treinar por 10 minutos, pode ser ler uma página de um livro, pode ser meditar por 2 minutos. Não importa o que é, importa que seja uma coisa e que você faça sem exceção. Bruce Lee tinha uma filosofia simples. Eu não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez. Eu temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Consistência supera intensidade, sempre. Segundo, elimine a negociação. Quando você define uma regra, ela não está aberta para debate. Você não acorda de manhã e decide se vai fazer ou não. Você já decidiu. Agora você apenas executa. Porque toda vez que você abre espaço para negociação, você dá poder à parte de você que quer desistir. E essa parte é convincente. Ela tem todos os argumentos, todas as desculpas. Então, não negocie, apenas faça. Terceiro, registre, tenha um calendário, um diário, um app, qualquer coisa onde você possa marcar visualmente cada dia que você cumpriu sua promessa. Há algo profundamente satisfatório em ver uma sequência crescer, em ver 10 dias, depois 20, depois 30. Cada dia é uma vitória, e essas vitórias se acumulam. Quarto, prepare-se para falhar, porque você vai. Vai ter um dia onde você esquece, ou onde algo genuinamente imprevisto acontece. E quando isso acontecer, não use como desculpa para desistir. Um dia perdido não é o fim da sequência, é apenas um dia. Não deixe que a mentalidade de tudo ou nada te sabote. Recomece no dia seguinte, sem drama, sem autopiedade, apenas recomece. Quinto, aumente gradualmente. Uma vez que sua primeira coisa se tornou automática, e você vai saber quando isso acontecer, porque não vai mais exigir esforço consciente, adicione uma segunda coisa. E depois, uma terceira. Construa camada sobre camada. Com o tempo, você vai olhar para trás e não vai reconhecer quem você era.
E aqui está a beleza disso tudo. Autodomínio é contagioso. Quando você desenvolve disciplina em uma área da sua vida, ela inevitavelmente transborda para outras áreas. Quando você se torna confiável para si mesmo em uma coisa, você começa a confiar em si mesmo em outras coisas. Você percebe que não é fraco. Nunca foi. Você estava apenas usando as ferramentas erradas. Estava esperando por motivação quando deveria estar construindo sistemas. Estava esperando sentir-se pronto quando deveria estar agindo apesar do medo. Bruce Lee tinha uma compreensão profunda de que transformação não é um evento, é um processo. Ele dizia: não tenha medo do fracasso. Este não existe, a não ser que você pare de tentar. E isso é libertador. Porque significa que enquanto você continuar tentando, ajustando, aprendendo, você não pode falhar. Você só pode crescer. Pense em quem você quer ser daqui a 5 anos, não em termos de conquistas externas, carros, casas, títulos, mas em termos de caráter. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser alguém que cumpre sua palavra? Alguém que outras pessoas podem contar? Alguém que você mesmo pode contar? Se a resposta é sim, então tudo começa hoje, agora, com a próxima decisão que você fizer. Você vai ceder ao impulso de verificar o celular? Ou vai terminar o trabalho que prometeu terminar? Vai apertar o botão de soneca? Ou vai levantar quando prometeu levantar? Vai pedir a pizza? Ou vai preparar a refeição saudável que planejou? Cada pequena decisão é um voto. Um voto no tipo de pessoa que você está se tornando. E a pessoa que você se torna é simplesmente a soma de todos esses votos. Então, vote sabiamente. Vote sempre, porque você está sempre votando, mesmo quando não percebe. Mas existe um último elemento que precisa ser abordado. Algo que Bruce Lee entendia melhor do que a maioria. Propósito. Autodomínio sem propósito é apenas sofrimento. É disciplina vazia. Você pode se forçar a fazer coisas difíceis, mas se não houver um porquê poderoso por trás disso, você vai eventualmente quebrar. Porque o como só é sustentável quando há um porquê forte. Por que você quer autodomínio? Não para impressionar ninguém, não para alimentar seu ego. Mas para quê, de verdade? Qual é a vida que você quer construir? Que impacto você quer ter? Que legado você quer deixar? Bruce Lee não treinava apenas para ser o melhor lutador. Ele tinha uma visão maior. Ele queria quebrar barreiras culturais. Queria mostrar ao mundo o que era possível. Queria inspirar milhões de pessoas a transcenderem suas próprias limitações. E ele conseguiu. Décadas após sua morte, ainda estamos falando dele. Ainda estamos aprendendo com ele. Seu propósito não precisa ser grandioso, não precisa mudar o mundo, mas precisa ser real, precisa ser seu. Precisa ser algo que te faça levantar quando tudo dói, que te faça continuar quando seria mais fácil parar. Talvez seu propósito seja ser um exemplo para seus filhos. Talvez seja criar algo belo. Talvez seja ajudar outras pessoas. Talvez seja simplesmente tornar-se a melhor versão de si mesmo, porque você sente que deve isso a si mesmo. Qualquer que seja, conecte-se com ele, diariamente. Lembre-se dele quando a disciplina começar a parecer pesada demais, porque propósito transforma obrigação em honra, transforma sacrifício em serviço, transforma a jornada difícil em uma jornada significativa. Agora, vamos falar sobre algo que raramente é discutido: a solidão do autodomínio. Quando você começa a se disciplinar de verdade, algo estranho acontece. Você percebe que a maioria das pessoas não está fazendo isso, que a maioria está apenas flutuando, seguindo impulsos, vivendo no piloto automático. E isso pode ser isolante. Suas conversas mudam. Enquanto outros falam sobre a série que maratonaram no fim de semana, você está pensando no projeto que avançou.
Enquanto outros reclamam de não ter tempo, você está acordando mais cedo para criar tempo. Enquanto outros fazem planos que nunca executam, você executa sem alarde, e as pessoas notam, às vezes com admiração, frequentemente com inveja disfarçada de preocupação. Você está trabalhando demais. Você precisa relaxar. Você está obcecado. E talvez haja verdade nisso, às vezes. Mas na maioria das vezes é apenas a dissonância cognitiva delas. É desconfortável ver alguém fazendo o que elas sabem que deveriam estar fazendo. Bruce Lee enfrentou isso. Quando ele treinou com uma intensidade que outros consideravam excessiva, foi criticado. Quando desafiou tradições, foi rejeitado. Quando se recusou a aceitar limitações, foi chamado de arrogante. Mas ele continuou. Porque ele sabia que a opinião dos outros não paga suas contas, não realiza seus sonhos, não vive sua vida. Você vai perder amigos. Alguns vão naturalmente se afastar porque você não está mais na mesma frequência. E isso dói, mas também é necessário. Porque você não pode crescer e permanecer o mesmo. Você não pode evoluir e manter todas as conexões que existiam quando você era uma versão menor de si mesmo. E está tudo bem. Porque no processo você vai encontrar novas pessoas. Pessoas que estão no mesmo caminho. Pessoas que entendem. Pessoas que te elevam em vez de te puxar para baixo. Qualidade sobre quantidade. Sempre. Mas aqui está a parte mais importante. Autodomínio não é sobre tornar-se perfeito. É sobre tornar-se inteiro. Você vai errar. Vai ter dias ruins. Vai ceder a tentações. Vai quebrar promessas a si mesmo. E quando isso acontecer, a voz da autocrítica vai atacar. Vai dizer que você é um fracasso, que você nunca vai conseguir, que você deveria desistir. Não acredite nessa voz. Ela não é sua aliada, é sua inimiga. É a versão de você que prefere a segurança da mediocridade ao risco da grandeza. Em vez disso, seja compassivo consigo mesmo. Não no sentido de fazer desculpas, mas no sentido de reconhecer sua humanidade. Você não é um robô. Você é um ser humano complexo, com emoções, fraquezas, medos. E você está tentando. Você está no caminho. E isso já te coloca à frente da maioria. Bruce Lee era humano. Ele tinha inseguranças, tinha dúvidas, tinha momentos de frustração. Mas ele não deixava esses momentos definirem-no. Ele reconhecia-os, aprendia com eles e seguia em frente. Autodomínio, então, é também sobre dominar suas próprias narrativas internas, sobre não permitir que um deslize se torne uma desculpa para abandonar a jornada, sobre entender que progresso não é linear. Haverá altos e baixos, mas a tendência geral, ao longo do tempo, deve ser ascendente. Então, o que realmente separa alguém com autodomínio de alguém sem? Não é talento, não é sorte, não é circunstância. É a disposição de ser desconfortável, a disposição de fazer o difícil quando o fácil está disponível, a disposição de sacrificar o prazer momentâneo pela realização duradoura. É a compreensão de que a vida que você quer está do outro lado do desconforto. Sempre esteve. E sempre estará. Não há atalho, não há hack, não há segredo. Há apenas trabalho consistente, disciplinado, intencional, acumulado ao longo do tempo. Bruce Lee dizia, o homem bem-sucedido é o homem comum, focado. Não é preciso ser extraordinário, você só precisa ser comum, mas focado. E foco é uma escolha que você faz 1000 vezes por dia. Toda vez que seu telefone vibra e você escolhe não olhar. Toda vez que uma distração aparece e você escolhe voltar ao trabalho. Toda vez que o prazer imediato te chama e você escolhe o objetivo de longo prazo. São essas 1000 pequenas escolhas, invisíveis para o mundo, que constroem uma vida extraordinária. Ninguém vê, ninguém aplaude, mas você sabe. E isso tem que ser suficiente, porque no final, você não está fazendo isso por aplausos.
Você está fazendo porque decidiu que merece a vida que só pode ser construída através de autodomínio. Existe um momento de virada na jornada de autodomínio. Um momento onde a dificuldade se transforma em facilidade. Onde a disciplina deixa de ser uma luta constante e se torna sua segunda natureza. Onde você não precisa mais se forçar, você simplesmente é. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o vale. E o vale é sombrio, é onde a maioria das pessoas desiste. É onde a novidade já passou, os resultados ainda não são visíveis e cada dia parece uma batalha sem fim. Bruce Lee chamava isso de o momento antes da aurora. A hora mais escura da noite é logo antes do sol nascer. E muitas pessoas desistem exatamente nesse momento. Elas estavam tão perto, mas não sabiam, e desistiram um dia antes do milagre. Como você sobrevive ao vale? Você para de procurar motivação e abraça a monotonia. Porque excelência é entediante. É fazer a mesma coisa, de novo e de novo, sem glamour, sem emoção, sem plateia. É acordar e fazer porque é o que você faz. Ponto. Atletas de elite não treinam porque se sentem inspirados. Artistas não criam apenas quando a musa aparece. Empreendedores não trabalham apenas quando é emocionante. Eles fazem porque construíram uma identidade. E a identidade não é negociável. Essa é a verdade mais profunda sobre autodomínio. Não se trata do que você faz. Se trata de quem você é. Pense nisso. Você é uma pessoa que mantém suas promessas? Para os outros, talvez. Mas e para si mesmo? Quantas promessas você já quebrou consigo mesmo? Quantas vezes você disse, vou começar amanhã, e amanhã nunca chegou? Cada vez que você quebra uma promessa consigo mesmo, você ensina seu cérebro que suas palavras não têm valor, que você não pode confiar em si mesmo, e isso cria uma erosão da autoconfiança que é difícil de reverter. Mas o oposto também é verdade. Cada vez que você mantém uma promessa, não importa quão pequena, você constrói confiança. Você ensina seu cérebro que quando você diz algo, você faz. E com o tempo, essa confiança se transforma em convicção inabalável. Bruce Lee tinha convicção absoluta. Quando ele decidia algo, estava feito. Não havia debate interno, não havia talvez. Era sim ou não. E quando era sim, ele executava com total comprometimento. Essa é a mentalidade que você precisa cultivar. Decisão clara, execução total, sem meias medidas, sem hedging. Porque quando você se compromete pela metade, você falha pela metade. E falhar pela metade é ainda falhar. Agora, quero abordar algo que muitas vezes é mal interpretado. A diferença entre autodomínio e autossabotagem disfarçada. Há pessoas que se orgulham de trabalhar até a exaustão, de nunca tirar um dia de folga, de sacrificar saúde, relacionamentos, alegria. Tudo no altar da produtividade. E elas chamam isso de disciplina. Mas não é disciplina, é fuga. É usar trabalho como mecanismo para evitar enfrentar outras áreas da vida. É uma forma de vício tão destrutiva quanto qualquer outra. Bruce Lee era disciplinado, mas não era um workaholic cego. Ele valorizava equilíbrio. Ele passava tempo com a família. Ele descansava. Ele estudava filosofia não apenas para aplicar em luta, mas para viver uma vida completa e significativa. Autodomínio verdadeiro inclui o domínio de saber quando parar, quando dizer não, quando proteger sua energia. Porque você não pode derramar de um copo vazio. Você não pode dar o que não tem. E se você se esgota completamente, você não está sendo disciplinado. Você está sendo autodestrutivo. A diferença está na intenção e no resultado. Disciplina te constrói, te fortalece, te torna mais capaz ao longo do tempo. Autossabotagem te destrói, te enfraquece, te leva ao colapso. Então seja honesto.
Sua disciplina está te construindo ou te destruindo. Você está se tornando mais forte ou apenas mais exausto. Você está crescendo ou apenas sobrevivendo. E isso nos leva a uma verdade desconfortável. Você não pode ter tudo. Não ao mesmo tempo. Não da maneira que você imagina. Toda escolha é uma troca. Quando você escolhe treinar às 6 da manhã, você está escolhendo não dormir até mais tarde. Quando você escolhe trabalhar no seu projeto, você está escolhendo não assistir TV. Quando você escolhe economizar dinheiro, você está escolhendo não gastar. E está tudo bem. Porque vida é sobre prioridades, sobre decidir o que importa mais e ter coragem de abrir mão do resto. Bruce Lee não podia ser o melhor em artes marciais e também passar 8 horas por dia jogando videogame. Ele escolheu e viveu com as consequências dessa escolha. Muitas pessoas vivem em angústia porque querem tudo. Querem o corpo de atleta sem treinar. Querem a carreira de sucesso sem trabalhar. Querem os relacionamentos profundos sem investir tempo. E então ficam frustradas quando a realidade não corresponde à fantasia. Autodomínio é, em parte, aceitar a realidade. Aceitar que você tem 24 horas no dia, que você tem energia limitada, que você tem que escolher. E então, escolher conscientemente, sem ressentimento, sem arrependimento. Quando você escolhe ir à academia em vez de sair com amigos, não fique ressentido. Você escolheu. Você decidiu que naquele momento, aquela prioridade era mais importante. Assuma sua escolha. Viva com ela. E pare de querer que não houvesse custo. Tudo tem custo. A questão é, você está disposto a pagar o preço das coisas que diz que quer? Vamos falar sobre dor. Não dor física, mas dor existencial. A dor de olhar no espelho e ver o potencial não realizado. A dor de saber que você poderia ser mais, fazer mais, viver mais, mas não está. A dor de desperdiçar seus dias em trivialidades enquanto seus sonhos coletam poeira. Essa dor é insuportável para alguns. E então eles a anestesiam. Com entretenimento, com álcool, com redes sociais, com qualquer coisa que os faça esquecer, mesmo que por um momento, do vazio que sentem. Mas a dor não desaparece. Ela se acumula e, eventualmente, se torna uma espécie de desespero quieto, uma resignação. Uma aceitação de que é assim mesmo, que eles não são especiais, que sonhos são para outras pessoas. Autodomínio exige que você sinta essa dor, que você a encare, que você use-a como combustível, porque a dor do arrependimento é muito pior do que a dor do esforço. A dor de tentar e falhar é muito mais suportável do que a dor de nunca ter tentado. Bruce Lee disse: se você ama a vida, não desperdice tempo, pois é do que a vida é feita. Cada momento que você passa em distração, em procrastinação, em negação, é um momento que você nunca terá de volta. E um dia você vai perceber isso. Esperançosamente, não tarde demais. Existe uma beleza estranha no autodomínio. Uma beleza que só quem vive entende. É a beleza de saber que você é capaz, que você não precisa de condições perfeitas, que você não precisa de sorte, que você tem dentro de si tudo o que precisa para construir a vida que deseja. É a beleza de dormir em paz, sabendo que você fez o que prometeu fazer. É a beleza de olhar no espelho e respeitar quem você vê. É a beleza de não precisar de validação externa, porque você tem validação interna. Pessoas sem autodomínio vivem à mercê do mundo. Elas precisam de elogios constantes, precisam de likes, precisam de aprovação, porque não têm aprovação própria. Porque sabem, no fundo, que não estão vivendo à altura do seu potencial. Mas quando você desenvolve autodomínio, algo muda. Você para de precisar da opinião dos outros, não porque você se torna arrogante, mas porque você se torna seguro. Você sabe o que fez, você sabe o que superou,
Você sabe o que é capaz. E isso basta. Bruce Lee não lutava pela aprovação da plateia. Ele lutava pela excelência. A aprovação era uma consequência, não o objetivo. E quando você inverte isso, quando você faz excelência ser o objetivo, tudo muda. Então, como você realmente sabe se está no caminho certo? Como medir progresso em algo tão intangível quanto o autodomínio? Aqui está um teste simples. Você está fazendo hoje o que prometeu fazer ontem? E mais importante, você está fazendo isso mesmo quando ninguém está olhando? Porque verdadeiro caráter é o que você faz quando ninguém pode te ver. É fechar a porta da geladeira sem pegar a sobremesa que prometeu evitar. É treinar na garagem às 6 da manhã quando todos estão dormindo. É escrever mais uma página quando poderia estar rolando o feed. Ninguém vai saber, ninguém vai aplaudir, mas você saberá. E no final, você é a única plateia que importa. Porque você é quem tem que viver com suas escolhas. Você é quem tem que enfrentar o espelho todo dia. Bruce Lee tinha um conceito fascinante: honestidade absoluta consigo mesmo. Ele acreditava que você não pode mentir para si mesmo, que você sempre sabe profundamente se está dando tudo de si ou apenas fingindo. E você sabe, não sabe? Você sabe quando está se esforçando de verdade e quando está apenas indo através dos movimentos. Você sabe quando está fugindo e quando está enfrentando. Você sempre soube. A questão é, você vai continuar fingindo ou vai finalmente ser honesto? Existe um momento na jornada de autodomínio que eu chamo de o despertar. É quando você percebe que passou dias, talvez semanas, fazendo o que prometeu fazer sem sequer pensar nisso. Sem luta, sem drama, simplesmente fazendo. Nesse momento você entende, você mudou, não superficialmente, mas fundamentalmente. A pessoa que você é agora não é a mesma pessoa que começou essa jornada. Você evoluiu, e não há volta. Esse é o ponto de não retorno. Porque uma vez que você experimenta o que é viver com autodomínio, a clareza, a paz, o poder, você nunca mais vai querer voltar ao caos anterior. Você nunca mais vai aceitar viver à mercê dos seus impulsos. Bruce Lee chegou nesse ponto, e quando chegou, ele se tornou imparável. Não porque era o mais forte fisicamente, havia pessoas mais fortes, não porque era o mais rápido, havia pessoas mais rápidas, mas porque ele tinha algo que não pode ser ensinado em uma aula, convicção absoluta em si mesmo. Você pode ter isso também. Não nasceu com ele. Você constrói, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha. Agora, preciso ser brutalmente honesto sobre algo. A jornada nunca termina. Não há um ponto onde você chegou e agora pode relaxar. Autodomínio não é um destino. É uma prática vitalícia. Isso pode parecer desanimador, mas na verdade é libertador. Porque significa que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser consistente. Significa que não importa quantas vezes você caia, você sempre pode recomeçar. Bruce Lee treinou até o dia de sua morte. Ele nunca parou. Nunca disse, pronto, já sou bom o suficiente. Porque ele entendeu que o caminho é a recompensa, que o crescimento é infinito, que sempre há mais a aprender, mais a refinar, mais a descobrir, e isso mantém a vida interessante. Porque quando você para de crescer, você começa a morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você se torna estagnado, amargo, fechado. Mas quando você abraça a jornada, quando você vê cada dia como uma oportunidade de ser um pouco melhor do que ontem, a vida se torna uma aventura. Cada obstáculo é um desafio bem-vindo. Cada falha é uma lição. Cada sucesso é combustível para o próximo nível. Quero que você imagine algo. Imagine-se daqui a um ano, 365 dias de autodomínio, de acordar quando prometeu, de treinar quando não queria, de trabalhar quando era difícil,
de escolher o difícil em vez do fácil, repetidamente. Quem você seria? Que corpo você teria? Que projetos você teria completado? Que habilidades você teria desenvolvido? Que pessoa você teria se tornado? Agora imagine o oposto. 365 dias de ceder aos impulsos, de apertar o botão de soneca, de priorizar conforto sobre crescimento, de fazer promessas que você não mantém. Quem você seria, então? Onde você estaria? Como você se sentiria? A diferença entre essas duas versões de você não é talento, não é sorte, é escolha, é autodomínio. E o que é absolutamente aterrorizante e absolutamente libertador é que você decide. Agora, hoje, com cada pequena ação, Bruce Lee não se tornou uma lenda por acidente. Ele escolheu deliberadamente todos os dias ser lendário. E você pode fazer o mesmo, não no sentido de ser famoso, mas no sentido de ser excepcional, de viver à altura do seu potencial, de olhar para trás na sua vida sem arrependimentos. Mas deixe-me te avisar, o mundo vai tentar te parar, não de forma maliciosa necessariamente, mas através de 1000 pequenas tentações, 1000 pequenas distrações, 1000 pequenas desculpas. Apenas hoje você pode pular, apenas hoje você pode relaxar. Você merece um dia de folga. E talvez você mereça, mas qual é a diferença entre um dia de folga merecido e o começo do deslize de volta aos velhos hábitos? A diferença está na intenção e no controle. Você está escolhendo conscientemente descansar porque seu corpo precisa, ou está cedendo porque é mais fácil? Um constrói, o outro destrói. Bruce Lee tinha uma frase: não ore por uma vida fácil. Ore para ser uma pessoa forte, porque a vida nunca vai ficar mais fácil. Mas você pode ficar mais forte, e quando você fica forte o suficiente, o que antes parecia impossível se torna rotina. Vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente desenvolve autodomínio. Não apenas um pouco, mas de verdade. Quando se torna parte fundamental de quem você é. Primeiro, você percebe que tem tempo. Tempo que antes era desperdiçado agora é investido. Você descobre horas no seu dia que nem sabia que existiam, porque você não está mais rolando feed sem fim. Não está mais assistindo a vídeos aleatórios. Não está mais vivendo no piloto automático. Segundo, você percebe que tem energia. Porque quando você vive com propósito, quando cada ação é intencional, você não desperdiça energia em decisões triviais. Você não gasta esforço mental em devo ou não devo. Você simplesmente faz. E isso libera uma quantidade surpreendente de recursos mentais. Terceiro, você percebe que tem poder. Não poder sobre outros, mas poder sobre si mesmo. Isso é o tipo mais valioso de poder. Porque significa que você não é vítima, não é passageiro na sua própria vida. Você é o motorista e você decide para onde vai. Quarto, você percebe que tem paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de saber que você pode lidar com qualquer coisa que aparecer. Porque você já provou para si mesmo 1000 vezes que é capaz, que você não desiste, que você encontra um caminho. E aqui está o que ninguém te diz sobre autodomínio. Ele muda como você vê outras pessoas. Você para de julgar tanto, porque você entende o quanto é difícil, o quanto requer esforço diário, o quanto é fácil deslizar. Mas você também desenvolve um radar afiado para bullshit. Você consegue identificar instantaneamente alguém que está apenas falando versus alguém que está realmente fazendo. Porque você conhece a diferença. Você viveu a diferença. E você para de se impressionar com palavras. Você se impressiona com ação, com consistência, com resultados acumulados ao longo do tempo. Bruce Lee dizia: conhecimento não é suficiente, devemos aplicar. Vontade não é suficiente, devemos fazer. Quantas pessoas você conhece que têm todo o conhecimento, que leram todos os livros, que assistiram a todos os vídeos, mas não fazem nada com isso?
Conhecimento sem aplicação é entretenimento, não transformação. Então, onde você está agora? Seja honesto, não para mim, para você. Você está vivendo com autodomínio ou está vivendo com desculpas? Você está construindo ou está apenas sobrevivendo? Você está avançando ou está estagnado? E mais importante, você está satisfeito com isso? Porque se não está, você já sabe o que precisa fazer. Você sempre soube. Este vídeo não te disse nada que profundamente você já não sabia. Apenas trouxe a superfície. Apenas forçou você a olhar.